Olá Sobral, olá região, bom dia. Eu sou Ivo Aragão no Plantão da Informação. Você que acompanha o nosso canal aí no Sobralense, no YouTube, estou com Alexandre. Ele é bisneto do John Sanford, um americano que fez história no estado de Ceará, sobretudo em Sobral. E eu não vou perder essa oportunidade de falar com o Alexandre. E inicialmente eu peço para você contar um pouquinho da história, para você que está assistindo, ouviu falar em John Sanford e não sabe quem é. Alexandre, seja bem-vindo ao Sobralense. Conte um pouco da história do seu bisavô. Prazer, vou começar dizendo que ele chegou aqui em 26 de setembro de 1889, veio a bordo do navio Alliance. Sua grande missão era gerenciar uma empresa da Filadélfia, a Ken Sutherland Co., uma firma que tinha aqui a aquisição de peles de ovinos, caprinos e bovinos. Ele aporta em Recife nessa data e fica 2 anos lá, sabendo que no estado do Ceará, especificamente na zona norte do Ceará e na Serra da Ibiapaba, do lado do Piauí, tinham quantidades de peles de bovinos da melhor qualidade. Então ele sai de Recife em junho em 1892, deixa em seu lugar o hoje célebre Delmiro Gouveia, o Delmiro Gouveia que todos conhecem. Chegando em Fortaleza, ele fica sabendo, mais uma vez, que a quantidade total exportada do estado de peles de ovinos, caprinos e bovinos era muito grande. Sobral tinha essa condição, porque Sobral tinha como acesso o porto de Camusim, tendo a estrada de Camusim, trecho Sobral-Camusim, fundada em 1883. E toda a produção era escoada para Camusim. Ele, na sua primeira viagem de Camusim a Sobral, encontra a figura destacada do coronel Ernesto Diocleciano de Albuquerque. Foi um encontro, assim, de primeira linha. Deixa eu lhe interromper, por gentileza. Coronel Ernesto Diocleciano era o proprietário da fábrica de tecido? Exatamente. O coronel foi um grande político da época e dono da tecelagem da família Saboia. Ele era pai do Vicente e do Zé Saboia, que, na verdade, se tornaram os 2 melhores amigos do John Sanford. O coronel Ernesto percebe claramente a ingenuidade do americano. O americano pensava que tinha hotel em Sobral. O americano acaba se hospedando na casa do coronel Ernesto e, nesse momento, ele estaria entrando de uma maneira precoce na alta sociedade sobralense. Depois de 1 ano de negócios aqui, ele sai de Fortaleza, vem para Sobral, deixa o escritório de Fortaleza com seu amigo e auxiliar Otto Bezold, e em 18 de novembro de 1893 ele casa com Dona Minervina de Almeida Monte, filha do tenente-coronel Francisco de Almeida Monte. Sobralense, grande proprietário de terras na Serra da Meroca. Ele tinha a profissão de ouvires. Com dinheiro ganho, comprou muitas terras, tinha fazendas de gado em Sobral e Itapajé, e um chefe político importante em Sobral. E o principal, ele era pertencente ao alto escalão da Guarda Nacional. Eu acho que não se deve decifrar a Guarda Nacional, que vai ficar muito longo a história, mas é muito importante que foi um recurso que os grandes proprietários de terras tiveram na época, com medo de Dom Pedro voltar ao poder, dos militares se reportarem de volta a Dom Pedro. E as pessoas eram recrutadas pelos grandes proprietários de terra a irem para a Guerra do Paraguai. Então tinha uma certa coisa
é desumana no ar, mas foi o que unificou o Brasil. A Guerra do Paraguai fez com que o Brasil aumentasse a sua extensão territorial e tudo mais. John Sanford, em 1893, envia pés de café e peles de animais para a Feira de Chicago. A Feira de Chicago eram feiras que aconteciam em cidades americanas e capitais europeias, que mostravam as inovações da época, as invenções. Era a chamada fase pré-revolução industrial. E ele ganhou, por ter enviado esses produtos do agronegócio, um medalhão de bronze, com a coisa mais interessante, endereçado em seu verso, para a Comissão de Sobral. Isto é, em inglês, To Commission of Sobral. E o mais importante, que não existe nenhum registro de algum produto do Ceará na feira de Chicago. Somente os produtos do americano. E a família está pleiteando perante ao SEDET, já está certo. SEDET é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho. Uma medalha em honra a esse feito dele. Porque é engraçado que parece que a Feira de Chicago identificou Sobral como um estado, como um país. Na verdade, era só uma cidade onde John Sanford, entendeu? Então são coisas interessantes. Em 1908, vem o principal feito do americano. Em 1908, ele faz a primeira usina de açúcar turbinado do Ceará. Ele leva 3 meses de Camusim até Sobral, com 200 homens e animais, abrindo a mata, comendo junto com os empregados, para fazer a primeira usina de açúcar do Ceará. Sobral não tinha nem energia elétrica, e o americano tinha, por um motor movido a dínamo. A indústria acaba em 1937, por oposição de cotas do governo Getúlio Vargas. O golpe final foi o Estado Novo de Getúlio Vargas em 1937, com grandes taxas severas aos usineiros estrangeiros. A partir daí, o americano chama o ex-presidente de Savegonha. Ele trocava os artigos, chamava a mulher Minerva de Ô Minervo. Bem, John Sanford, por ter cursado o curso politécnico do Brooklyn, era um engenheiro nato, ele fez a estrada Sobral-Meruoca, Meruoca-Massapê e o trecho entre Patos e Itapajé. Olha aí. Que foi o trecho de Fortaleza-Sobral. Fez o açude de Patu na sua primeira etapa e cooperou com o açude de Oroz e o Porto de Fortaleza. Essa história que ele construiu a estrada de Sobral a Meruoca, procede? Procede, inclusive procede, está no livro e tudo mais, e sobre o trecho de Patos a Ipatagé, quem foi seu grande colaborador foi o nosso inesquecível Plínio Pompeu de Albuquerque, de Saboia, Magalhães, o doutor Plínio Pompeu. Estamos com acervo no Denox sobre todo esse material do John Sanford para pesquisa. Não temos tido sucesso, porque é uma coisa incrível, porque o governo federal na época, na década de 1920, 1930, fez um decreto com a empresa inglesa Norton Griffiths. E essa empresa inglesa contratava o americano, porque seria mais caro trazer um engenheiro inglês da Inglaterra.
o americano estaria já acostumado com nossos costumes, língua e sol. Mas infelizmente não temos sucesso. Mas estamos com o vereador de senador Pompeu, não, o historiador, aliás, desculpa, historiador, junto com a vereadora, para arranjar uma placa de bronze em sua homenagem pela primeira parte do açude senador Pompeu. Deixa eu lhe interromper aqui, eu queria que você contasse sobre, já a gente chega aí nesse assunto, contar sobre o feito dessa obra da estrada de Sobral a Meruoca. Bem, ele fez todos os estudos técnicos, desde o princípio até o final. E ele, nessas obras, ele se misturava junto com... Quantos dias? Quantos meses? Não sei. Foram 2 anos seguidos. 2 anos seguidos. Agora, quantos dias e meses eu não posso detalhar, porque não está no livro. Naquele tempo era feito através de animais, né? Animais, sim, animais, tudo. Tudo era feito de uma maneira mais braçal possível. E a questão do eclipse? Bem, o eclipse é o seguinte, ele foi o intérprete não oficial do eclipse. O intérprete oficial foi o Leocádio Araújo, que foi contratado pelo Henrique Morize. O Henrique Morize foi o grande mentor do eclipse de Sobral. Foi ele que escolheu Sobral por ter telégrafo, por ter via férrea. E ele tinha feito, anos antes, trabalhos meteorológicos aqui em Sobral. Então ele tinha a visão que Sobral teria uma visão perfeita para o eclipse. Ele que tinha as medidas das bases dos telescópios das 3 equipes, a inglesa, a americana e a brasileira. A empresa inglesa, a equipe inglesa, se dividiu em 2. Uma na Ilha do Príncipe, na África, e outra em Sobral, com os chefes Andrew Kremlin e Charles Davis. E o John Sanford, ele é citado tanto no Diário Resumo de Andrew Kremlin, o principal cientista inglês, ele é citado no Jornal do Brasil e no livro do Orlando Mourão, que foi o principal físico brasileiro. Ele é citado também no livro dele. Quando os cientistas chegaram na estação de Sobral, lá estava John Sanford esperando eles. Ele recebeu no Sítio Monte, na Meruoca, o cientista Charles Davidson, Henrique Morize e sua equipe. A esposa de Henrique Morize, Rosinha Morize, estava presente. Temos uma foto deles, entendeu? E temos uma foto também de toda a equipe brasileira, Henrique Morize e Charles Davidson, no Sítio Monte. Ele ofereceu bem-estar. Agora a família está esperando, porque o professor Emerson é a pessoa mais magnífica que apareceu para a família Sanford. Ele conseguiu várias documentação e fotos da história do eclipse. Ele sabe tudo da história do americano. Sabe, inclusive, da hipótese que foi o americano que fez as bases dos telescópios. As bases dos telescópios de madeira, elas tinham que ser resistentes e com geometrias adequadas. Por quê? Porque os telescópios tinham que ser encaixados corretamente nas bases dos telescópios, para não ter nenhuma diferença no cálculo da deflexão da luz. Okay. Eu falei com o Alexandre, ele é bisneto do John Sanford, e para quem quiser saber mais, a família tem um site que o internauta possa ir lá, pesquisar mais sobre a vida de John Sanford? Bem, o site é afamilia, tudo junto, .wixsite, wixsite.com/Sanford.
A família Sanford, tudo junto, ponto, wixsite, wixsite.com/Sanford. Quem quiser saber mais, pode ir lá. E quiser meu telefone, pode ligar. Diga aí. Meu telefone é 61 Brasília 98178-8127. 98178-8127, prefixo 61. Ok. Um abraço para você, seja bem-vindo à nossa terrinha. Você frequenta aqui com... Frequento. Boa, né? Frequento. Tá bom, um abraço para você. Obrigado pelas informações. Obrigado a vocês também. Que tudo de bom, estou disponível a todos para isso. Porque a história tem que ser contada e recontada. Cultura é algo que a gente não pode esquecer. É muito importante. Isso de todas as famílias. Não é só da família Sanford. A história de Sobral é a história de várias famílias tradicionais que fazem parte de Sobral. Isso que é importante.